Legal, legal. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para a segunda parte da aula de sistema digestório. Tranquilo? Na primeira parte, nós vimos relacionado aos alimentos, tá? Entendemos como é que começava o processo de digestão, né? Vimos que tem participação de enzimas, vimos lá quais são os principais alimentos, quais são os principais nutrientes lá, em que eles se transformam, né? E aqui a gente vai continuar falando disso e tratando agora também da anatomia, ou seja, dos órgãos, né, das partes desse sistema, tudo bem? E o que é que eles fazem, qual a contribuição deles dentro do sistema digestório. Tranquilo, então vamos lá. Como inicia-se o tubo digestório, né, pela boca, tá? Então, o que, que nós temos de importante aí na boca para o sistema digestório? Nós temos os dentes, né, consequentemente, com as suas funções aí por sobre as primeiras transformações que os alimentos vão sofrer, é isso? Nós temos as glândulas salivares também na boca aí, como a gente viu, como representando aí órgãos anexos, tá? São extremamente importantes também, como a gente vai dar uma olhadinha com relação à saliva, né? A presença de enzima na saliva, a presença da água que vai ajudar a umedecer esses alimentos, tá bom? E temos também a língua, né? A língua também que ajuda no processo aí de movimentação, de você manipular esse alimento de um lado para o outro, para que os dentes possam estar fazendo aí melhor a sua função, né? Então, pessoal, de maneira geral, né, nós vamos ter aí um indivíduo adulto, ele tem aí 32 dentes, não é isso? Sendo representados aí pelos caninos, tá bom? Então, ou melhor, pelos incisivos aqui da frente, desculpe aí, tá? Então, os incisivos, primeiramente, tá? Isso tanto na arcada superior quanto na arcada inferior, tá? Mesma coisa, a gente vai encontrar os caninos, né? Dois aqui na superior, dois na inferior, os pré-molares e os molares. Mesma coisa acontecendo na arcada inferior, né? Cada um com as suas funções, os incisivos aí servem para cortar os alimentos, os caninos servindo para perfuração, né? Os premolares e molares servindo no processo de trituração. Tá? Então, começa aí o processo da digestão mecânica, a digestão física, os dentes fazendo aí a transformação desse alimento, transformando o alimento, com toda essa mistura aí na boca, no chamado bolo alimentar, ok? Aqui, individualmente, nós estamos vendo um dente, tá? Com as suas partes, a coroa e a raiz. Onde a coroa, nós temos aí o esmalte, né? Que é a parte branca, que a gente verifica, ok? Em segundo lugar, aqui nós temos a dentina e depois a polpa, né? A dentina fazendo parte do tecido conjuntivo, tá? E a polpa aí, que é a parte inervada, né? Onde tem os vasos sanguíneos, onde tem as terminações nervosas, né? Então, aquela velha dor de dente que a pessoa sente, né? Quando, de repente, o problema chega aqui na polpa, não é isso? Pois bem, então, os dentes aí são extremamente importantes no processo de digestão, tá? Ainda na boca, nós vamos ter aí, então, as glândulas salivares, tá? São três pares de glândulas, as chamadas submandibulares, tá? Submandibulares, as sublinguais e as parótidas, né? A saliva, extremamente importante aí, porque na saliva a gente vai ter uma enzima, né? A chamada amilase salivar, ou pitialina, tá? E na boca que vai começar o processo de digestão do amido, que a gente viu na aula anterior, tá? O amido que começa o seu processo de digestão aí na boca, essa digestão química, já que vai ter a participação de enzimas, tá bom? Então, os dentes fazem a digestão mecânica, a digestão física, e quando entra, por exemplo, a participação das enzimas, nós começamos com o processo de digestão química, ok? Em seguida, então, vindo aqui para essa outra imagem, nós vamos ter o segundo órgão do sistema digestório, tá? A faringe, tudo bem? Boca, faringe, lembrando que glândulas salivares são órgãos anexos, tá bom? Então, a faringe, essa faringe aí que tem a comunicação com o esôfago, ó, dá uma olhada aqui,
E se você der uma olhadinha, ele vai ter também a comunicação aqui com a laringe, tá? Sendo que a laringe faz parte do sistema respiratório, né? Essa região que a gente sente aqui, ó, né? Seria a laringe, aí por trás o esôfago, tudo bem? Dá uma olhadinha aqui na laringe aqui, você tem uma abertura, né? Que é a chamada glote, e você tem uma válvulazinha aqui, como se fosse uma espécie de uma tampa chamada de epiglote. Tá? Então, aqui na boca nós temos o bolo alimentar, ou seja, o alimento que foi misturado aí com a saliva, foi triturado, né? E se transformou no bolo alimentar. Vamos dar uma olhadinha aqui na animação. Olha só, quando o bolo alimentar vai passar aqui, ele tem que seguir para onde? Para o esôfago, né? Não pode cair aqui, porque se cair aqui, a pessoa engasga, não é isso? Então, às vezes acontece o cara engasgar até com saliva, né? Opa, chegou, caiu aqui, onde é para passar somente ar, passou aí, no caso, um pouco de saliva, e a pessoa tende a engasgar, né? Então, não pode cair alimento aí. Por isso que quando a gente está nos alimentando, né, na mastigação, no processo de deglutição, você dá uma parada de respirar, né? E isso aí acontece de forma rápida, porque a epiglote deu uma fechada aí. Dá uma olhadinha aqui na animação, né? Olha só, passou, fechou aí a glote, ó, e o alimento passa para o esôfago. Legal? É isso que acontece aí o tempo todo quando a gente está comendo. Beleza? Olha lá, na seguida aqui a gente tem o esôfago, né? Esse esôfago aí, um túbulo, né? Que tem cerca de 25 centímetros, tá? Vai ligar a faringe, como a gente viu, ao estômago, tá? Então tá aqui o esôfago, ok? Ele é constituído de paredes musculares, né? E que vai impulsionar esse bolo alimentar em direção ao estômago. Ô, Wendel, e se a gente tiver de cabeça para baixo, tem como o alimento ainda chegar no estômago? Tem sim, porque o esôfago, né, ele é um órgão aí muscular e ele é composto aí de movimentos fortes, chamados de movimentos peristálticos ou peristaltismo, né? Então, dá uma olhadinha aqui também na animação, olha lá vem o alimento e ele vai para o estômago, né? Então, note que o peristaltismo também ocorre ao longo dos outros órgãos do tubo digestório, tudo bem? O peristaltismo impulsiona e amassa, né, a digestão mecânica, o conteúdo alimentar ao longo do tubo digestório. Então, o alimento vem, tá, seguindo todo o caminho, daqui ele também vai continuar, ó, seguindo para vir aqui para o intestino, tá bom? Então, no esôfago, a gente chama a atenção dos movimentos peristálticos por causa da sua constituição aí de paredes musculares e que vai empurrando esse bolo alimentar para o estômago. Tudo bem, galerinha? Chegando no estômago, a gente vai ter aqui, saindo do esôfago para chegar ao estômago, você tem aqui uma estrutura, né, de uma válvulazinha chamada esfíncter cárdico, tá? Ou se está mais próximo aqui ao coração, né? Esfíncter cárdico, tá? Ele abre, né? Então você relaxa que ele abre e o bolo alimentar penetra na cavidade interna do estômago, tá? A cavidade interna do estômago, que é dotada aí de células glandulares, né? E produtoras, tá? De suco gástrico, ok? Suco gástrico de estômago, né? É uma solução que é rica em enzimas digestivas, por exemplo, a renina, pepsina, né? Que a gente também vai falar um pouquinho delas mais lá na frente. A renina, né, age sobre o quê? A pepsina age sobre o quê? Já vou adiantar. Aí serão as proteínas, né? As proteínas vão sofrer parte da sua digestão aí no estômago, tá bom? Então, essas duas enzimas, renina e pepsina, agem sobre proteínas, tá? Mais na frente a gente vê um pouquinho mais com detalhes. E também tem aí no estômago o chamado o ácido clorídrico, né? O HCl, que mata micro-organismos e mantém o pH apropriado para a digestão. O pH do estômago, ele é em torno de 2, tá bom? Diferentemente lá na boca, que a boca tem um pH em torno de 7, né? Então, um pH neutro, né? Praticamente não, neutro, né?
com algumas variações, claro, e no caso do estômago, um pH em torno de 2, então é bastante ácido, né? Não é à toa que você tem aí o ácido clorídrico, tá bom? Galerinha, certas células que revestem a cavidade interna do estômago produzem um muco, né? As substâncias e aí que protege as demais células internas contra a ação do ácido clorídrico. Porque se não tivesse isso, né, essas paredes seriam extremamente danificadas o tempo todo, né? Então, ainda assim, ocorre renovação constante dessas células, né, que formam as paredes estomacais, tá? Para a gente ter sempre uma proteção, né, desse órgão que é extremamente importante, ok? Galerinha, o bolo alimentar, quando ele está no estômago, né, ele sofre o processo de quimificação, tá bom? Então, a quimificação no estômago, veja, bolo alimentar. Esse bolo alimentar, quando chega no estômago, nós vamos chamá-lo de quimo, tá? Então, ele vai passar pelo processo, o bolo alimentar passando pelo processo de quimificação, né, no estômago aí, que fica aí em torno de 4 horas, mais ou menos, esse alimento no estômago, tá? E se transforma numa massa pastosa aí, chamada de quimo, ok? Veja que na saída do estômago também tem um outro esfíncter, tá? Espécie de válvula bem aqui, ó, o esfíncter pilórico, tá? Tudo bem? Então, ele se relaxa aí e o quimo, em pequenas porções, vai sendo enviado para a primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno, ok? Primeira porção do intestino delgado, duodeno. Vamos dar uma olhadinha aqui, né, na movimentação aí desse bolo alimentar no estômago, produção de suco gástrico, olha aí, animaçãozinha, show acontecendo, tá? Forma-se o quimo e esse quimo vai passando para o duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. Tranquilo? Então vamos lá para outra partezinha aí, tá? No intestino delgado, é toda aquela partezinha que fica bem organizada, né? Ele tem em torno aí de 6 metros, tá? Esse intestino delgado, ele se divide em 3 partes, né? Mais ou menos a primeira parte inicial, que é o duodeno saindo do estômago aqui, ó, o duodeno, tá? Você tem aí em torno de 25 centímetros. Aqui em amarelo, né? Que é o jejuno, em torno de 4,5 metros, né? 4,5 metros. E o ilho, tá? Que tem 1,5 metro, tá bom? Às vezes, isso é chamado aqui de jejum no ilho, né? Mas tem uma certa divisãozinha aqui, uma certa separação, tá? E aqui a gente vai acabando o intestino delgado e começa o intestino grosso, tá bom? Então, no intestino delgado, ocorre o processo de quilificação, ou seja, o bolo alimentar, quando vem do estômago, passa para faringe, esôfago, chegou no estômago, ele se chama quimo, e quando ele chega no intestino, ele vai sofrer o processo de quilificação, então vai se transformar no que a gente chama de quilo, ok? Então, quimo no estômago e quilo no intestino, tudo bem? E também vai ocorrer aqui no intestino delgado aí, a absorção de partículas de alimento, tá? Nas chamadas vilosidades intestinais. A parede interna do intestino delgado, né? Como se fosse dedos de uma mão, de uma luva, ele é chamado, tá? Que o alimento ele vai passando, tá? E ele vai demorando, né? Porque tem essas vilosidades, tá? Então, isso acontece justamente para ele demorar aí e para ele ser melhor absorvido. Tranquilo, galerinha? Então, nós continuando aqui. Chegando à participação aqui do fígado, né, que é um órgão anexo, e aqui do pâncreas, né, um outro órgão anexo. Veja que nós temos aqui o estômago, lá vem o esôfago aqui, ó, o estômago e o intestino delgado na sua primeira porção, que é o duodeno, tá? Então, o fígado, galerinha, é a maior glândula do nosso corpo, a maior glândula do corpo humano, tá? Pesa 1,5 kg, mais ou menos aí, tá?
Veja que você vai ter os chamados ductos biliares, essas mangueirinhas aqui, ó, ductos biliares, que vão transportar a bile, né, que é sintetizada no fígado, sintetizada, né, ou seja, produzida no fígado, tá? Passa a ser armazenada aqui, né, a bile, tá? Pela vesícula biliar, né, que armazena, ok? E nós vamos ter também a participação aqui de um hormônio, que é a colecistocinina, tá? Que é produzido no duodeno, a parte inicial aqui do intestino delgado, e que estimula a vesícula a se contrair, tá? A vesícula biliar. Então, o hormônio aqui estimula a vesícula a se contrair e a vesícula vai e libera, como vocês estão vendo aqui na animação, ó, ele vai e libera, tá? Pelo canal colédoco aqui, ó, tá? A bile, tá certo? Ou seja, no caso aqui, vamos lá, para as funções que tem o fígado, né? Ele produz, então, a bile, tá? Lembrando, a produção é feita no fígado e armazenada na vesícula biliar. Ele degrada substâncias tóxicas, como, por exemplo, o álcool, né? Medicamentos e tal, aí que a gente toma em excesso e tal. Aí, então, substâncias tóxicas, tem um laboratório aí que vai dar uma limpeza no organismo, é justamente o fígado, né? Temos que cuidar muito e muito, muito desse órgão, tá? Ele armazena a glicose na forma de glicogênio, então aquela história de que bate aquela sensação de fome e por algum motivo você não consegue comer naquele momento, né? Está ocupado e tal, não consegue comer, daqui a pouco a sensação de fome passa, temporariamente ela passa, né? O fígado está com glicose armazenada na forma de glicogênio, lança isso na corrente sanguínea, vai para as células, vai fornecer energia para as células e aí aquela sensação de fome passa, né? Ele faz a degradação da hemoglobina, tá? Transforma amônia em ureia, tá? Composto nitrogenado aí que vai estar presente na nossa urina em maior quantidade, né? E armazena também aí vitaminas, né? Que a gente acabou de ver lá na aula anterior, né? Vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K, né? As vitaminas aí lipossolúveis, beleza? O hormônio, né, secretina, que é produzido também no duodeno, né? Ele vai estimular agora o pâncreas, colecistocinina, né? Aqui a vesícula biliar e a secretina, né? O hormônio secretina, né? Vai estimular o pâncreas a liberar o chamado suco pancreático, que também chega no duodeno, né? Pelo canal pancreático. Ok? Nesse caso aqui, pessoal, nós vamos ter aqui, principalmente, o processo de digestão de gorduras, tá? No caso da bile, ele vai fazer o processo da emulsificação de gordura, não é isso? Dá um exemplo bem prático aqui. Então, quando você vai lavar uma louça, né, que pega aquela panela que foi feita uma carne lá bem gordurosa, bastante óleo e tal, aí você dá uma olhada assim, pô, vou lavar isso agora não. Aí joga uma aguinha lá, mete detergente e deixa para lavar no outro dia, né? Quando você chega no outro dia, você vê que na água que você colocou tá cheia de gotículas, né? Você dá uma olhadinha aqui, pô, deu uma soltada aí na gordura, show de bola, né? Você passa lá a esponja, lava numa boa, né? O que que fez ali o detergente? O detergente quebrou as moléculas de gordura, né? Isso é o processo chamado de emulsificação. É isso que vai fazer a bile, por exemplo, né? Então você pega aquele pedaço de carne lá no churrasco e aí o cara te deu uma carne lá bem gordurosa, né? E aí você mastiga, 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 sai, falta transformar num chiclete aquele negócio lá e nada você conseguir quebrar aquilo no dente. Em vez de você jogar fora, o que você faz? Engole, né? Vai dar trabalho para o teu sistema digestório aí, né? Aí a bile vai lá, quando chega lá no duodeno, a bile vai lá e lança, a vesícula biliar lança a bile para fazer essa emulsificação aí, beleza? E aí, desse jeito, ela acaba sendo, aí parte dela, pelo menos, sendo digerida. Tranquilo aí, galerinha? Bom, então, após o processo de quilificação, lembra que isso está acontecendo lá no intestino, tá?
Os produtos finais da digestão, né, assim como boa parte da água e dos sais minerais, sofrem um processo de absorção, tá? Então, a absorção acontecendo aí no intestino. Tá? A mucosa intestinal é formada por inúmeras dobras, né, que eu falei para vocês, as vilosidades intestinais, tá certo? Que aumentam consideravelmente a superfície de absorção do alimento. Tranquilo? Então, intestino delgado nós ainda estamos, beleza? Então, na parte interna das vilosidades, né, existem capilares sanguíneos que absorvem os monossacarídeos, né, aminoácidos, é isso? Água, vitaminas, né, hidrossolúveis, como as do complexo B, né, e vão deixar com que isso seja penetre nas células, né, vá para as células, né? Assim como também os sais minerais, ok? Então, além dos capilares linfáticos que absorvem ácidos graxos e glicerol, além de vitaminas lipossolúveis. Tudo bem? Então, dando uma olhadinha aqui na parede do intestino, né? As vilosidades, que eu representei aqui, né? Como se fossem os dedos aqui, ó. Tá? Como se fossem os dedos aqui, ó. Tá? Que a gente representou, certo? É isso que vai estar acontecendo aqui internamente. Veja os vasos sanguíneos, tá? No processo aí das partículas alimentares, elas sendo absorvidas. Tudo bem, pessoas? Ok? E aqui nós temos a parte final, que é o intestino grosso, tá? Ele tem aproximadamente aí 50 centímetros, tá? As suas paredes internas também têm uma notável capacidade de absorção de água e sais minerais, tá? Wendel, o intestino delgado também é absorvido lá? Sim, sim. O que não for absorvido lá será absorvido aqui no intestino grosso, tá? Essa água e também sais minerais, tá bom? Então, no seu interior, há uma série de micro-organismos, tá? Bactérias, protozoários, a famosa flora intestinal, tá? Que nós temos aí ó, denominado flora intestinal, tá? A qual transforma os restos não aproveitáveis em fezes, tá? Então, é onde vai ser formada aí as fezes, tá? O intestino grosso, que ele é formado por essa primeira parte, veja aqui o intestino delgado, ó. Aqui você tem o seco, tá? O apêndice, aí aqui você tem o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente. Aqui a gente ainda tem o chamado cólon sigmoide, tá? E o reto. Tá? Estou falando esses nomes porque nós estamos tratando da anatomia, né? A anatomia. Tudo bem? E aí a parte final, que é o ânus, tá? Que é por onde sairá as fezes. Os restos alimentares que não foram aproveitados, tá? Serão colocados para fora pelo ânus, ok? Essa observação aqui, ó, o apêndice aqui, ó, aparentemente sem função específica, né? É considerado por alguns cientistas como um órgão vestigial, ou seja, um órgão que acabou perdendo a sua função, tá? Em animais que são herbívoros, ele é bem maior, tá? Ele guarda aí, tem aí algumas bactérias que vão ajudar no processo de digestão de celulose, tá? Que não é o nosso caso, tá? E às vezes pode cair aí, né, resto de alimento aí, né, vai passando aí pelo intestino grosso, né? E acaba inflamando aí e causa lá aquele probleminha que a gente conhece como apendicite. E aí os médicos vêm e fazem a retirada, né? Uma cirurgia aí, retirando aí o apendicite, tá bom? Então, em alguns herbívoros atuais aí, né? Coelho, né? Por exemplo, o apêndice constitui um seco bem desenvolvido, especializado nesse processo de digestão de celulose, como eu acabei falando aí para vocês. Tudo bem? E aí, dessa forma, a gente acaba com a anatomia do sistema digestório, né, na segunda parte da nossa aula. E na terceira parte, a gente vai falar também desses órgãos, né, falando das etapas, eu já adiantei algumas coisas aqui, nas etapas desse processo de digestão. Tudo bem, galerinha? Então, era isso que a gente tinha para esse encontro, ok? Até a próxima. Um grande abraço e espero vocês. Belezinha? Tchau, tchau.